devemos administrar 40 miligramas de amicacina por via intramuscular de 12 em 12 horas. Então, temos na enfermaria ampola de 2 ml com 100 mg. Essa amicacina tem as seguintes informações. Tem que 100 mg de amicacina está diluído em 2 ml. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. Esse é o nosso 5º módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo de administração de medicamento administrado por via parenteral. Se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Na nossa primeira questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Devemos administrar 50 mg de amicacina por via intramuscular de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria ampola de 2 ml com 100 mg. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar? Observe que nessa questão eu tenho dois dados muito importantes. Primeiro, o que o médico prescreveu e segundo, a forma de apresentação dessa medicação na enfermaria. O primeiro é a quantidade que eu devo administrar nesse paciente e o segundo dado, que é a ampola, que é a forma de administração que eu devo usar para tirar ou aspirar 50 mg para administrar no paciente. Nesse caso aqui, os dois dados são muito importantes, mas para eu iniciar meu cálculo, eu devo inicialmente realizar a leitura da forma de apresentação desse medicamento, que é uma amicacina de 2 ml, que contém 100 mg. Aqui tem as informações, eu espero que você esteja acompanhando aqui na tela, as informações da ampola da amicacina. Temos então na amicacina 100 mg de amicacina que está diluído em 2 ml. Então, observe muito bem que é muito importante eu realizar a leitura da forma de apresentação da amicacina. A partir desse momento, eu sei que nesses 2 ml eu contém aí 100 mg. Nesse caso, eu vou montar uma regra de 3. E observe muito bem como vai acontecer esse cálculo, onde temos 100 mg que está diluído em 100 ml. E quantos miligramas eu devo administrar? Eu faço essa pergunta para vocês. A pergunta vem pedindo para a gente administrar 50 mg. Então, miligramas eu vou colocar embaixo de miligramas. Então, eu vou colocar aqui 50 mg embaixo de 100 mg, sendo que eu tenho que descobrir em quantos ml esses 50 mg estão diluídos. Para eu descobrir em quantos ml esse 50 mg está diluído, eu temos que realizar aqui um cálculo. Esse cálculo vai envolver uma regra de 3, onde eu vou realizar a multiplicação 2 vezes 50 ou 50 vezes 2. Vou realizar também a multiplicação x vezes 100 ou 100 vezes x nesse caso. Nesse caso, eu realizando essa multiplicação, essa conta vai ficar da seguinte maneira. Então, montando essa conta, vai ficar x vezes 100 e 2 vezes 50. Realizando esse cálculo, x vezes 100 e 2 vezes 50, vai ficar o seguinte. Vai ficar, no primeiro momento aqui, no primeiro membro, vai ficar 100x e 2 vezes 50, 2 vezes 50 vai ficar 100. Nesse caso, no primeiro membro, eu tenho 100x, que é igual ao segundo membro, que é igual a 100. Agora, eu tenho que manter x do mesmo lado e 100 também do mesmo lado. Observe muito bem que x vai ficar do mesmo lado e 100 vai ficar do mesmo lado. E esse 100 que vem aqui no primeiro membro, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Observe o que vai acontecer. Então, esses 100 aqui, esses 100 eu vou ter que passar para o outro lado, dividindo. E o x eu mantive do mesmo lado e esses 100 aqui eu mantive também do mesmo lado. Sendo que esse 100 ficou no numerador e o 100 que passou dividindo ficou no denominador. Assim, eu tenho uma divisão. Uma divisão de 100 por 100 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 o quê? 1 ml. Então, eu tenho que aspirar dessa ampola de amicacina aqui do lado, 1 ml. Por que 1 ml? Porque em 1 ml contém 50 mg. Então, observe muito bem que inicialmente eu tive que realizar uma boa leitura da questão, identificar a quantidade que deve ser administrada, realizar uma boa leitura da forma de apresentação da amicacina e, consequentemente, montar minha regra de 3. A partir que eu montei minha regra de 3, eu realizo a partir daí o cálculo matemático, onde eu descobri que 50 mg está diluído em 1 ml. Então, a partir desse momento, eu devo aspirar
na ampola de amicacina apenas 1 ml, porque contém 50 miligramas para eu administrar no paciente. Espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. Se você não compreendeu, você pode deixar aqui seu comentário logo aqui embaixo, a maneira que você encontrou para realizar esse cálculo. De repente você pode ter uma maneira muito mais rápida para realizar esse cálculo, assim você vai estar compartilhando conhecimento aqui com o pessoal que está acompanhando a nossa aula. Vamos agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: devemos administrar 60 mg de amicacina de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria ampola de 2 ml que contém 100 mg. Observe que eu tenho que administrar 60 mg. O médico prescreveu e eu tenho que administrar 60 mg. Eu chego na enfermaria, eu olho a amicacina, a forma de apresentação que eu tenho lá. A forma de apresentação são ampolas de 2 ml que contém 100 mg. E a pergunta é o seguinte: quantos ml eu devo administrar nesse paciente? Tá, a partir daí eu tenho que realizar a leitura da forma de apresentação da amicacina. A leitura da forma de apresentação da amicacina é a primeira coisa que você tem que fazer para você saber a concentração, a quantidade de soluto e a quantidade de solvente que contém nessa ampola. Uma vez que você identifica a quantidade de soluto e a quantidade de solvente que contém, aí você já tem o seu primeiro dado matemático. Nesse caso, a amicacina tem uma quantidade de soluto de 100 mg e a quantidade de solvente de 2 ml. Assim eu posso montar a minha regra de 3, onde eu coloco aqui 100 mg está para 2 ml. Assim eu vou colocar miligramas embaixo de miligrama. A quantidade prescrita foi de 60 mg. Então a quantidade prescrita, 60 mg, eu vou colocar embaixo de miligrama. Observe que eu coloquei logo abaixo de 100 mg. E eu tenho que descobrir aqui x ml. Para me saber em quantos ml 60 mg está diluído, eu tenho que realizar o meu cálculo matemático. Por isso que eu coloquei aqui ml embaixo de ml, para eu descobrir em quantos ml 60 mg está diluído. Agora é só realizar o nosso cálculo matemático, onde nós vamos ter que realizar a regra de 3. Para realizar a regra de 3, devemos inicialmente realizar a multiplicação. 2 vezes 60 ou 60 vezes 2, x vezes 100 ou 100 vezes x. Assim eu tenho inicialmente uma multiplicação que vai ficar da seguinte maneira: vai ficar 100 vezes x e 2 vezes 60, aonde eu vou ter o resultado 100 vezes x vai ficar 100x, 2 vezes 60 vai ficar 120. Assim eu tenho os dois resultados, no primeiro membro e no segundo membro. Observe que no primeiro membro eu tenho 100x e no segundo membro eu tenho 120. Tá? No primeiro membro vai manter x do mesmo lado e no segundo membro aqui vai ficar 120 no outro lado. O único número aqui nesse momento que vai se movimentar vai ser o 100 aqui, vai se movimentar para o outro lado, ele vai passar para o outro membro dividindo e vai ficar da seguinte maneira: vou manter x no mesmo lado, vou manter 120 no numerador e o 100 vou passar para o denominador dividindo. Assim eu tenho uma divisão de 120 por 100. Então, realizando essa divisão de 120 por 100, que você pode dar um pause nesse momento no vídeo, realizar essa divisão, depois dar um play para continuar assistindo a nossa aula. Então, realizando agora essa divisão, 120 por 100 vai dar quanto? 1,2. 1,2 o quê? 1,2 ml. Ou seja, eu acabei de descobrir, através de cálculos matemáticos, que 60 mg de amicacina está diluído em 1,2 ml. Nesse caso, eu tenho que aspirar desta ampola de amicacina apenas 1,2 ml para administrar no paciente. Observe muito bem que eu estou falando para administrar no paciente, porque essa medicação tem que passar ainda por um processo de rediluição, porque é uma medicação muito ácida, tá? Administrado por via intravenosa, tem que estar bem diluída. Nesse caso aqui, eu vou aspirar 1,2 ml. Após eu aspirar 1,2 ml, eu ainda vou rediluir, que é uma outra maneira de administrar esse medicamento. Eu tenho que realizar uma rediluição desse medicamento, pelo menos em 50 ou 100 ml de soro fisiológico, para ser infundido por via intravenosa, tá certo, pessoal? Para assim não causar nenhum tipo de lesão
na veia que está sendo administrada ou infundida esse medicamento. Se você compreendeu esse conteúdo, você pode deixar um joinha aí embaixo, você pode deixar um comentário que entendeu, não entendeu. Então, a maneira que você está conseguindo acompanhar nossas aulas, tá certo? Então, vamos agora para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, vem na mesma batida que a primeira e a segunda. Por que eu estou colocando essas questões dessa maneira? Assim você consegue acompanhar pelo menos 3 tipos de questões por aula, que pode, de repente, ter um bom reflexo no seu aprendizado. Então, vamos para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: devemos administrar 40 mg de amicacina por via intramuscular de 12 em 12 horas. Então, temos na enfermaria ampola de 2 ml com 100 mg. Quantos ml devemos administrar? Observe que eu tenho que administrar essa amicacina por via intramuscular. Quando a gente tem que administrar algum medicamento por via intramuscular, eu não preciso realizar nenhum tipo de rediluição desse medicamento, apenas aspirar da ampola e realizar a administração por via intramuscular. Então, essa questão vem pedindo para eu administrar a amicacina, uma quantidade de 40 mg por via intramuscular de 12 em 12 horas, sendo que nós temos na enfermaria apenas outra forma de apresentação aqui, que são ampolas de amicacina que tem 100 mg que estão diluídos em 2 ml. Observe que no primeiro momento eu tenho que saber, durante a leitura, a quantidade que está pedindo para eu administrar. No segundo momento eu tenho que saber a forma de apresentação dessa amicacina que eu tenho na enfermaria. Então, qual é a pergunta dessa questão? Quantos ml devemos administrar? Então, para eu saber quantos ml eu tenho que administrar desse medicamento, eu tenho que realizar meu cálculo matemático. Mas para eu começar a realizar esse cálculo matemático, eu tenho que realizar a leitura da forma de apresentação da amicacina. Essa amicacina tem as seguintes informações: tem que 100 mg de amicacina está diluído em 2 ml. Agora eu tenho meu primeiro dado matemático aqui, que partiu a partir da leitura da forma de apresentação da amicacina, onde eu sei que 100 mg está diluído em 2 ml. E a quantidade que eu tenho que administrar de amicacina é 40 mg. Então eu vou colocar 40 mg embaixo de miligramas. Nesse caso, vou colocar embaixo de 100 mg e ml embaixo de ml. Assim eu vou realizar o cálculo para eu descobrir em quantos ml 40 mg está diluída. Agora, nesse caso aqui, é só realizar o cálculo matemático, onde eu tenho que realizar o seguinte cálculo: 40 vezes 2 ou 2 vezes 40, x vezes 100 ou 100 vezes x. Nesse caso, esse tipo de questão vai ficar assim. Vai ficar no primeiro membro, x vezes 100, e no segundo membro, 2 vezes 40. A partir daqui, é só realizar esse cálculo matemático: x vezes 100, que vai dar 100x, 2 vezes 40, que vai dar quanto? 80. Assim, observe que no primeiro membro ficou 100x e no segundo membro ficou 80. Eu vou manter x no primeiro membro e 80 eu vou manter no segundo membro. E esse 100 que está aqui na frente do x vai passar para o outro lado, dividindo. Observe como vai ficar: x eu mantive no primeiro membro e 80 eu mantive no segundo membro. Esse 100 aqui, ó, passou para o outro lado, dividido. Assim eu tenho uma divisão: 80 dividido por 100. Pode dar um pause, realiza o cálculo, depois dá um play e retorna aqui para a nossa aula. Então, 80 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 0,8. 0,8 o quê? 0,8 ml que você vai aspirar da ampola de amicacina. A ampola de amicacina tem 2 ml. Desses 2 ml, eu vou aspirar apenas 0,8 ml. Por que eu devo aspirar 0,8 ml? Porque nesses 0,8 ml contém 40 mg de amicacina para ser administrado por via intramuscular. Então você prepara o material para a administração desse medicamento por via intramuscular, aspira apenas 0,2 ml para administrar por via intramuscular, tá certo? Então espero ter ajudado você a compreender melhor esse tipo de cálculo. Observe muito bem que a primeira questão, a segunda questão e a terceira questão obedecem uma mesma lógica, onde realizei a leitura inicialmente dessa questão, onde eu identifiquei a quantidade a ser administrada no paciente.
E posteriormente realizei também a leitura e identifiquei a forma de apresentação desse medicamento, que é muito importante, aonde eu extraí esse dado matemático e montei assim minha regra de 3. Eu coloquei miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml, e a partir daí é só realizar o cálculo matemático. Eu espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. E se você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social.